irreprovável e, assim sendo, obteve a manifestação, em nossas sessões, de um espírito desconhecido de todos. A 26 de fevereiro de 1922, às 7 horas da noite, William Sagar, um espírito familiar ao grupo, anunciou a presença de alguém que ele não conhecia e que desejava manifestar-se. Acrescentou que seu nome era Jonah King, que pertencera à congregação dos Wesleyanos e que desencarnará há uns 45 anos, não podendo fornecer a respeito dados bem precisos. Respondemos-lhe que estávamos bem felizes por acolher o recém-chegado e logo o vidente Sr. Brown anunciou que percebia um senhor alto, já de certa idade, inteiramente calvo, com barba dos dois lados do rosto e debaixo do queixo, e com o resto do queixo e os lábios superiores raspados. Vestia um sobretudo preto, que abriu em certo momento, a fim de mostrar ao vidente que tinha as pernas arqueadas, mormente uma delas. Logo em seguida, falando pela boca do Sr. Brown, em transe, esse mesmo espírito disse ter vivido na cidade de Bury, Lancashire, onde fora instituidor principal na escola wesleyana de Clark Street. Pôs-se em seguida a descrever de maneira detalhada o que estava encarregado de fazer naquela escola, acrescentando que, depois de sua morte, fora substituído por um instituidor chamado Marsden, que também já falecera. Descrevendo os locais da escola, disse que havia duas portas de entrada, uma para os rapazes, outra para as meninas. Falou de uma capela da Rua Union e mencionou uma Rua Clark, que cortava perpendicularmente à Rua Union, depois de se virar à esquerda. Terminou dizendo que estava feliz por voltar ao meio terrestre para nos auxiliar em nossas pesquisas. Entre os membros do grupo achava-se o Rev. B., que observou já ter estado na cidade de Bury. O espírito comunicante, então, convidou-o para fazer um inquérito a fim de controlar as indicações que dava, o que o Rev. B. prometeu fazer. A sessão terminou assim. É preciso notar que nenhum dos assistentes, com exceção do Rev. B., jamais havia estado em Bury e que nenhum deles, nem mesmo o reverendo, nunca tivera conhecimento da existência de um obscuro mestre-escola de sobrenome King, que vivera 45 anos passados. O Rev. B., que era um pesquisador sério, pediu e obteve de todos os assistentes uma declaração assinada a respeito. Na sessão seguinte, o comunicante King explicou que se propusera a manifestar-se a conselho do espírito guia Calder e com fins bem determinados. O Rev. Calder manifestou-se a seguir. Explicou ao Rev. B. que havia levado ao grupo instituidor King para que ele fornecesse provas de identificação pessoal capazes de chamar a atenção. Desejava, pois, que o Rev. B. se encarregasse de levar a termo o inquérito e publicasse, em seguida, uma ata do caso. Durante a reunião do dia 24 de fevereiro, o Rev. B. informou ao espírito comunicante que 12 entre as principais informações que ele havia fornecido a respeito das quais se informara com um de seus amigos, residente em Bury, foram reconhecidas como rigorosamente verídicas. O comunicante, então, pediu ao Rev. B. que se ocupasse das pesquisas relativas às novas indicações que ele se dispunha a lhe dar. Tal é o resumo das primeiras manifestações do espírito de Jonah King. Para não alongar muito a minha narrativa, vejo-me na necessidade de interromper neste ponto o encadeamento ulterior dos incidentes que se desenrolaram no decurso de várias sessões, abandonando numerosas indicações verídicas fornecidas pelo comunicante, para chegar sem mais tardança à parte nova e excepcionalmente probante do caso em questão. No dia 8 de julho de 1922, o narrador, Sr. Harrison Barwell, estava na rua com a sua esposa, a quem ele manifestava seu pesar por não ter encontrado nenhuma pessoa natural de Bury que pudesse ajudá-lo a controlar, de modo satisfatório, o caso do espírito de Jonah King. Quando eles assim falavam, esbarraram com um casal que vinha em sentido contrário. O Sr. Barwell reconheceu no casal o Major P. e sua esposa, com os quais havia estado em uma sessão espírita. Saudou-os e começou a conversar com eles. Disse, entre outras coisas, que, nas sessões que frequentava presentemente, se manifestava o espírito de um desconhecido que fora instituidor em Bury, mas que estava sendo muito difícil controlar suas afirmativas, pois não tinham nenhuma ligação com qualquer pessoa conhecida naquela cidade. O Major P. respondeu que ele a conhecia muito bem, pois sua esposa era justamente de Bury, onde vivera por muito tempo. Esse encontro fortuito parecia então verdadeiramente providencial e o Sr. Barwell convidou o Sr. e a Sra. P. a tomarem parte nas sessões. Resultou daí que entre o espírito comunicante King e a esposa do Major P.
Entabulou-se uma série de conversações que apresentam um valor teórico considerável e que reservo para expor mais adiante. No dia seguinte ao encontro, o Major P. e sua senhora não deixaram de participar da sessão da noite. Desde que Brown caiu em transe, o espírito de Aking se manifestou. O narrador prossegue assim: apresentei-lhe os novos assistentes e Aking mostrou-se contente por estar na presença de uma pessoa natural de Buri. Logo começou entre eles uma conversa espontânea e animada, no qual, assentados um defronte do outro, permutavam com entusiástica emoção suas recordações de um passado longínquo. Eu, enquanto isso, tomava nota do que eles diziam. O comunicante perguntou à senhora P. se ela recordava-se da escola da Rua Clerk e ela lhe respondeu que morara ali perto, isto é, na Rua H. O comunicante observou, com efeito, a Rua H não é senão um prolongamento da Rua Clerk. Acrescentou que ia citar algumas pessoas que ela provavelmente conhecera, por exemplo, o Sr. Nelson, relojoeiro da Rua H, e o livreiro Wardley Watt. O Sr. P. respondeu tê-los conhecido com efeito, mas acrescentou que há muito tempo as suas casas de negócio não estavam na mesma rua. O comunicante disse que ia procurar recordar-se de outros negociantes estabelecidos, em seu tempo, naquela mesma rua, e continuou: e o Sr. Hall, o vendedor de legumes, a senhora o conheceu? O Sr. P. respondeu afirmativamente e perguntou, por sua vez, se a King sabia lhe dizer qual negócio se achava ao lado do da pessoa chamada Hall. O comunicante citou primeiramente uma loja que ficava defronte e que vendia máquina para lavanderias. Acrescentou, entretanto, lembrar-se muito bem de que ao lado do vendedor de legumes havia uma loja de móveis e descreveu-a minuciosamente. O Sr. P. declarou que essa descrição era absolutamente certa e que tal loja pertencera ao pai dela. O comunicante, então, observou que na loja fronteira, onde havia uma exposição de fazendas, via-se uma grande cabeça humana esculpida ao natural. Falou do Sr. Hall, um homem gordo e rechonchudo, de um Sr. Giuseppe Burroughs, da loja de um alfaiate que estava ali perto e cujo proprietário fora prefeito da cidade, do negócio do Sr. Watson, o cozinheiro, cuja família, de gente forte e corpulenta, morava em frente ao Ateneu. O Sr. P. perguntou ao comunicante, nesse momento, se recordava de uma certa escola para moças. Ele refletiu um instante e depois disse lembrar-se de duas escolas de moças situadas no Boulevard do Belvedere. O Sr. P. acrescentou que tais escolas existiram com efeito, mas que não era a elas ao que se referia. O comunicante pareceu sonhar um momento e depois exclamou, agora eu me recordo delas. Trata-se das escolas do Sr. X. Em seguida, perguntou a Sra. P. se ela não era parenta do Sr. Ashworth, o vendedor de chapéus da Rua Silver, ao que aquela respondeu-lhe negativamente. Ele acrescentou, defronte de seu negócio, havia o de sedas, pertencente a Giles Ewart. Nesse momento, o Major P. tomou a palavra para observar que o Sr. Ewart era pai do atual Supremo Magistrado da Corte de Justiça. O comunicante perguntou então, a senhora conheceu o Coronel Tinson, que morava na esquina da Rua Moslane e saía sempre a cavalo? Ela respondeu que se lembrava perfeitamente. O comunicante observou, como é bom a gente conversar com quem conheceu as mesmas pessoas com as quais tive relacionamento há muitos anos. Eu lhe fiz notar que ele já tivera conversas muito interessantes com o Rev. B., com o que concordou, acrescentando, porém, que a desta tarde fora bem mais interessante. O Sr. P. perguntou em seguida ao comunicante se lembrava da data da inauguração da capela da Rua Union. Ele respondeu que preferia não indicar nenhuma data, porque não estava certo da que tinha na mente, mas recordou que a data da construção estava inscrita na fachada da dita capela. Ele perguntou à Sra. P. se conhecera o Sr. Clarkson I, um senhor rico, e o Sr. Probert, agente do correio local. Ela respondeu que ouvira citar os nomes deles. E Baliwell, o gordo negociante de carvão, a senhora o conheceu? Não tinha a senhora um irmão que usava óculos? Não respondeu a Sra. P., que tinha 5 irmãos. Durante uma outra sessão, ela informou ao espírito comunicante que já havia identificado o rapaz que ele tomara por irmão dela, era Hall, que, precisamente, usava óculos. Ele perguntou ainda, a senhora se recorda do que se achava ao lado da porta de entrada, para rapazes, da escola da Rua Clerk? Ao que ela respondeu, parece-me que, ao lado, havia uma loja. O comunicante replicou, não, havia o restaurante britânico, que não era na realidade senão uma pequena cervejaria.
mantida por um certo Tom Digley. A senhora conheceu Billy Whittam, o açougueiro? Sim, foi a resposta. Não o confunda com Billy Whittam, que morava ao lado da igreja e mandava seu filho à minha escola. Conheceu Ashton Inne, que se fazia notar por um grande chapéu que usava sempre. Sim, recordo-me. Ele tinha uma filha chamada Cici, mestra na escola da Trindade. E a senhorita Shaw, conheceu-a também? Ela era costureira na rua Moses, mas perdeu as pernas e saía numa pequena carruagem que dirigia sozinha. Sim, eu me recordo. E Thomas Blunt e sua estrebaria, na rua Wood, que pegou fogo e os cavalos pereceram no desastre. Certamente que me recordo. Ele falou em seguida de William Eldon, que tirava retratos e também era confeiteiro. Ele possuía, além disto, um veículo com um pequeno cavalo com o qual transportava pianos. O Sr. P. observou que John Eldon, filho de William, era muitas vezes chamado para transportar os móveis de seu pai. A senhora conheceu a livraria do Athenaeum? Sim. E o velho Fontiman, o sapateiro? Sim. Nesse momento, como já era tarde, o comunicante desejou boa noite e, antes de se retirar, disse que esperava rever ainda a senhora P. Dei um amplo resumo da primeira sessão e não mais a retomarei, para não alongar muito a narração e para citar outras que são análogas àquela, pelo número extraordinário de detalhes minuciosos que elas contêm sobre pessoas, lojas, instituições, monumentos, ruas e episódios de há 40 anos. Essas indicações foram, na maior parte, reconhecidas como rigorosamente verídicas pela consultante Sra. P. Um grande número delas, porém, ignoradas por ela, foram reconhecidas como verídicas depois de inquéritos rigorosos. Este último grupo de detalhes ignorados por todos os assistentes aumenta consideravelmente o valor teórico do caso de que nos ocupamos. Passo agora, sem mais demora, para as atas das sessões sucessivas, que ocupam uma trintena de páginas. Limito-me a citar um episódio que aconteceu depois da publicação do caso na revista Tito Worlds. Essa publicação provocou a remessa, ao narrador, de diferentes cartas de pessoas que, tendo na maior parte conhecido o Sr. King quando vivo, estavam em condições de atestar a exatidão das indicações que não tinham sido ainda confirmadas. O narrador escreve, na copiosa correspondência que deu lugar à publicação do caso King, é preciso assinalar uma carta escrita à Sra. P. pela Sra. Hudson, Chatsworth, Birmingham, que, durante a sua infância, havia morado na cidade de Bury e conhecer a Sra. P. Dizia ter frequentado a escola do Sr. King com os seus 2 irmãozinhos, acrescentando que tinha por instrutora a senhorita Hewitt, citada pelo espírito comunicante. O Sr. P. permitiu-me tirar cópia dessa carta, que eu li ao comunicante Sr. King durante a sessão de 5 de dezembro de 1924. A King, pela boca do Sr. Brown, em transe, observou: muito tempo se passou, mas eu, no entanto, me recordo de ter conhecido também a sua irmã Harriet, mais velha do que ela 10 ou 12 anos. Nesse momento, ele fez aparecer diante da médium a visão de um animalzinho atrelado a uma charrete. Eles possuíam uma pequena égua que guardavam em uma estrebaria situada na Broad Street, defronte da agência do correio e que, quando a Sra. Hudson era ainda criança, teve um lindo potro. Esses animais eram levados a pastar em um prado de Buckley Wells. Conheci o pai da Sra. Hudson e me recordo muito bem de seus 2 irmãos, que eu via pela manhã quando abriam a loja. Entrando-se nela, vi-se à direita uma urna de cristal que continha anéis de ouro para homens. A loja tinha 20 metros de comprimento, com móveis enfileirados de ambos os lados e a passagem no meio. Lembro-me de que a Sra. Hudson tinha uma amiga inseparável chamada Clara Ay. Os pais de Clara possuíam um armazém de produtos alimentícios defronte do Discount, perto do Banco of Commerce. Era a primeira loja depois do banco. Tinham uma outra filha, primogênita, chamada Alice, da mesma idade de Harriet Count, e 2 filhos, Johnny Ay e José Alton Ay. Pedi ao Sr. King indicações sobre o seu modo de vestir naquela época. Ele me respondeu: duvido que a Sra. Hudson se recorde de minha pessoa, pois ela era muito jovem ainda. Eu vestia habitualmente um casaco comprido e muitas vezes levava um guarda-chuva. Nos dias de festa usava o chapéu de seda. Nos dias de semana usava um chapéu de feltro semelhante ao dos ministros anglicanos. Usava barba aos 2 lados do rosto e sob o queixo. Minha barba estava então grisalha. A título de ulterior identificação, pois que está aí o melhor modo de divulgar uma grande verdade, talvez chegue a acrescentar alguns outros detalhes relativamente à minha época.
Pergunte à Sra. Hudson se ela se lembra de Polly Ingham. Pergunte-lhe se ela não conheceu a velha Sarah do Café Royal, bem em frente ao armazém deles. Ela deverá também se recordar da Sra. Dimon, a padeira, uma mulherzinha de cabelos louros. Sua pequena loja parecia uma caixa aí, no entanto, ela fazia bons negócios. Pergunte-lhe, sobretudo, se lembra da pequena égua e do potro. São pequenos detalhes que ficam gravados nas mentes infantis. Parece-me que ela tinha um irmãozinho chamado Herbert. Queira escrever já à Sra. Hudson e transmita-lhe o que acabo de dizer. Boa noite. Escrevi, imediatamente, à Sra. Hudson, que me respondeu no dia 18 de dezembro de 1924, nos seguintes termos: sua carta contribuiu, sozinha, para me convencer, como as minhas irmãs, mais do que todas as provas de meu conhecimento e todos os artigos que eu li sobre as questões espíritas. Eis o que tenho a dizer acerca das indicações fornecidas. É verdade que minha irmã primogênita é 12 anos mais velha do que eu, mas não se chama Harriet e sim Maria Elizabeth, Polly. Éramos 5 irmãs e 2 irmãos. Minha irmã Harriet não era a primogênita, mas a terceira. Também é verdade que tínhamos uma pequena égua chamada Black Vez, que atrelávamos a uma pequena charrete. Quando ela teve o potro, eu tinha 7 anos. É verdade que a estrebaria era na Broad Street, defronte da agência do correio, e que o prado, que havíamos alugado, estava situado em Buckley Wells. No que concerne ao detalhe da urna de cristal contendo anéis de ouro para homens, suponho que, quando o Sr. King fez alusão a ela, o senhor teve dificuldade em acreditar nisso. Com efeito, como se acreditar nessa coisa inadmissível de um sortimento de anéis de ouro à venda em uma loja de móveis? Entretanto, era bem assim. Acho inútil explicar-lhe por quais razões meu pai tornou-se possuidor desse sortimento de anéis. Basta dizer-lhe que ele nunca se dedicou a essa espécie de negócio. A urna de cristal tinha a dimensão de 22 polegadas quadradas mais ou menos e 3 polegadas de profundidade. Além dos anéis, continha outros objetos em ouro, como argolas, medalhões, chaves e relógios de bolso. Neste momento em que lhe escrevo, trago em meu pescoço um medalhão pendente formado, no centro, de um grande brinco em filigrana que se achava na urna. O senhor, assim como o espírito comunicante, talvez se interesse em saber que os restos do conteúdo da urna estão ainda guardados por mim no cofre de meu quarto de dormir. Observo que a alusão precisa a essa urna de cristal, contendo anéis de ouro de minhas irmãs, constitui a prova de identificação mais extraordinária e mais convincente que o espírito do Sr. King pôde transmitir para provar a sua presença real nas sessões. Tanto mais se considera a improbabilidade da indicação de uma urna com joias em uma casa de móveis. Experimento grande satisfação íntima ao pensar que nunca quis me desfazer desses objetos. A descrição da loja, com a passagem no meio e o mobiliário enfileirado de ambos os lados, e absolutamente correta, pois ela era realmente comprida, tinha 20 metros de extensão e ocupava quase todo o lado da construção. É verdade que a minha companheira de brinquedos chamava-se Clara e que éramos inseparáveis. É verdade que o armazém de produtos alimentícios de seus parentes ficava em frente ao nosso e ao lado do Banco of Commerce. É verdade que sua irmã primogênita chamava-se Maria Alice e que seus irmãos chamavam-se John José Pai, Johnny, e José Alton Ai, Joey. Tinha ela um outro irmão, Willie, que partiu para a América pouco tempo depois de ter acabado os seus estudos. Tudo é verdadeiro no que se refere ao aspecto do Sr. King e a sua maneira de vestir. Sua figura me era familiar e eu conservo muito viva a impressão que ele me causou, quando, na rua H, ameaçou, com sua bengala, ou seu guarda-chuva, 2 crianças que brigavam. É igualmente verdade que conheci muito bem Polly Ingham, Sra. Sawai. Eu a revi há apenas 1 ano e tivemos uma longa conversa. Também conheci muito bem a velha Sarah, do Royal, assim como a loja da Sra. Dimon. Meu irmão mais velho se chamava realmente Herbert. Em resumo, tudo o que o espírito comunicante disse é maravilhosamente verdadeiro. Ainda uma observação importante: José Alton Ai era conhecido de todos pelo apelido de Joel Joey. Eu sabia seu verdadeiro nome devido à minha intimidade com a família e o Sr. King devia conhecê-lo pelos registros de sua escola. Ora, são precisamente esses detalhes, inexplicáveis por todas as teorias, que apresentam o maior valor no sentido espírita. Tal é o resumo substancial do admirável caso de identificação pessoal de um espírito que foi um obscuro mestre-escola desconhecido do médium e dos assistentes e morto, há 45 anos, numa localidade muito afastada daquela em que se manifestou.
Não posso deixar de reconhecer que se está frente a um caso que, pela sequência da imensa quantidade de detalhes fornecidos pelo espírito comunicante, pela verdade absoluta desses detalhes, dos quais nenhum foi da natureza fantástica, e pelas modalidades nas quais se realizaram os fatos, é teoricamente o mais extraordinário e o mais importante de todos desse gênero conhecidos até hoje, isto é, de todos os casos de identificação espírita obtidos por vidência e incorporação mediúnica. Nessas condições, não será inútil analisá-los sistematicamente, sem falsas deferências pelas pessoas, começando por discutir sua autenticidade como episódio realmente supranormal. Os opositores mostram-se bem exigentes com relação a episódios de identificação espírita obtidos pelas formas de mediunidade que serviram no caso. Eles observam, com efeito, que é muito fácil um médium mistificador conseguir recolher, clandestinamente, informações sobre um morto qualquer, desconhecido de todos, para divulgá-las em seguida, durante uma sessão, como se elas proviessem do defunto em pessoa. E os opositores indiscutivelmente têm razão, não há dúvida de que esse truque é relativamente fácil. Resulta daí que se deve agir com a maior prudência nos episódios obtidos por meio dessas formas de mediunidade. O método mais seguro para triunfar dessa perplexidade neutralizante consiste em somente acolher os casos em que as modalidades de manifestação, por sua natureza, são a melhor prova da origem supranormal dos fatos, pois que elas mostram a impossibilidade material da fraude. É o que se verifica no presente caso. Primeiramente, é preciso observar que a intervenção do Sr. e da Sra. P. nas sessões verificou-se de modo totalmente inesperado. Além disso, temos que o médium e todos os experimentadores, exceção do narrador, não os conheciam e que, apesar disso, houve entre o primeiro e a Sra. P. uma conversa animada e apaixonada a respeito de recordações do passado comuns aos dois interlocutores. Ora, isto exclui, de modo absoluto, toda a possibilidade de o médium ter tido tempo de se preparar para a árdua prova, recolhendo informações a respeito de uma pessoa desconhecida que, inesperadamente, iria participar das sessões. Observe-se também que, no outro episódio da Sra. Hudson, a maneira como os fatos se produziram é mais concludente ainda. Isto porque os detalhes fornecidos pelo espírito comunicante se referem a uma outra pessoa que, além de ser desconhecida do médium e dos assistentes, não assistia às sessões e estava afastada a dezenas de milhas. Este último fato não impediu o espírito comunicante de fornecer, imediatamente, informações abundantes relativas a um passado remoto que se relacionava com ambos e que foram maravilhosas por sua qualidade e precisão. Nestas condições e como os argumentos que acabo de expor são mais do que suficientes para excluir a hipótese de fraude, julgo inútil insistir no assunto. Passando à análise dos fatos, mencionarei primeiramente o fenômeno da aparição, ao médium, de uma visão clarividente do morto comunicante, na qual ele se mostrava tal qual era em vida. O narrador escreve: o vidente Sr. Brown anunciou que percebia um senhor alto, já de certa idade, inteiramente calvo, com barba dos dois lados do rosto e debaixo do queixo, e com o resto do queixo e os lábios superiores raspados. Vestia um sobretudo preto que abriu em certo momento, a fim de mostrar ao vidente que tinha as pernas arqueadas, mormente uma delas. Um pouco mais adiante, o espírito completa os detalhes a respeito de sua própria pessoa, acrescentando: eu vestia habitualmente um casaco comprido e muitas vezes levava um guarda-chuva. Nos dias de festa usava o chapéu de seda. Nos dias de semana usava um chapéu de feltro semelhante ao dos ministros anglicanos. Usava barba aos dois lados do rosto e sob o queixo. Minha barba estava então grisalha. A Sra. Hudson, que se recordava do homem, observa: tudo é verdadeiro no que se refere ao aspecto do Sr. King e a sua maneira de se vestir. Sua figura me era familiar e eu conservo muito viva a impressão que ele me causou, quando, na rua H, ameaçou com sua bengala, ou seu guarda-chuva, duas crianças que brigavam. Uma outra senhora, residente na cidade de Bury, escreve ao narrador: procurei informações a respeito do raquitismo das pernas do Sr. King. Pareceu-me recordar muito bem dele, mas não estava bastante segura de minha memória. Ora, há alguns dias encontrei uma de minhas amigas e, recordando-me de que ela frequentara a escola do Sr. King, dirigi a conversa para a pessoa dele, quando me disse espontaneamente: era um homem que tinha as pernas bizarramente deformadas. Eis identificado o homem da visão. Note-se que eu não havia sugerido nada à minha amiga. Perguntei-lhe somente que homem era o Sr. King. Está, pois,
demonstrado que a visão aparecida ao médium era absolutamente verídica. Ela adquire assim um valor teórico enorme e decisivo no sentido espírita. Com efeito, como considerar o fato de o médium ter tido uma visão verídica de uma pessoa que, falecida há 45 anos, era-lhe inteiramente desconhecida assim como dos assistentes? Poder-se-ia, certamente, invocar a famosa hipótese naturalista da prosopopese e metagnomia, segundo a qual o médium consegue mistificar o próximo, representando, ele próprio, as personalidades dos mortos e recolhendo indicações verídicas a esse respeito, seja na sua própria subconsciência, criptomnesia, seja nas subconsciências dos assistentes, clarividência telepática. Essa explicação, porém, não tem nada em comum com a visão aqui referida, pois nesta pessoa representada era totalmente desconhecida do médium e dos assistentes. Não se poderia também invocar a hipótese da criptestesia sob a forma de psicometria, pois, quando o médium teve a visão, não apenas ele não manipulava objetos pertencentes ao morto desconhecido, como também não havia entre os assistentes pessoa alguma que o tivesse conhecido. Ora, sabe-se que, na ausência de pessoas ou de coisas com as quais se possa estabelecer a relação psíquica, não pode haver fenômenos de psicometria. Segue-se daí que a visão clarividente da pessoa do falecido Sr. King é por si só uma prova admirável e irrefutável de identificação espírita. Desafio quem quer que seja a me demonstrar o contrário. O episódio da Sra. Hudson, porém, é mais decisivo ainda se assim pode se exprimir relativamente aos episódios próprios para atingir um fim. Trata-se aqui de uma pessoa ignorada do grupo experimentador, a qual, tendo escrito para confirmar por seu testemunho os fatos publicados pelo narrador, é citada por este ao espírito comunicante. O espírito do Sr. King, depois de ter observado que se lembrava dela, dá numerosos e maravilhosos detalhes sobre as relações de conhecimento com a senhora e sobre o meio em que ambos viveram. Não se esqueceu de salientar que se prestava a fornecer esses detalhes porque estava aí o melhor modo de divulgar uma grande verdade. É preciso convir que a grande verdade da existência e sobrevivência da alma ele assim a demonstrou de uma maneira irrefutável. Pelo menos, assim deve ser para toda pessoa que não tem o espírito obscurecido por preconceitos irredutíveis. Um dos traços característicos mais extraordinários dessa série de comunicações mediúnicas já em si extraordinárias é dos nomes próprios, transmitidos constantemente com uma facilidade jamais encontrada nas experiências dessa natureza. Como se sabe, os nomes próprios constituem a maior dificuldade de transmissão nas comunicações mediúnicas obtidas pela psicografia ou a clarividência telepática. Com a telepatia, com efeito, pode-se transmitir facilmente a substância de uma ideia ou de uma frase, que, revestindo uma significação concreta, chega sob a forma vibratória aos centros cerebrais de ideação do médium e se transforma lá no pensamento originário, sendo tudo mais ou menos expresso na linguagem do médium. Isto, porém, não se pode realizar quando se trata de nomes próprios, pois, não revestindo uma significação concreta, não se podem transformar em uma representação qualquer quando chegam aos centros cerebrais de ideação do médium. Somente ocorre isto quando os nomes contêm algo que pode ser traduzido em fórmulas simbólicas. Assiste-se então ao fenômeno da transmissão de um nome a partir de sua conversão em uma representação simbólica, o que confirma ulteriormente o que já disse a respeito das dificuldades inerentes à transmissão dos nomes próprios nas comunicações mediúnicas. Assim sendo, como considerar o fato de que essas dificuldades não existiam no caso em questão? Provavelmente a solução do problema deva ser buscada na circunstância de as comunicações do espírito de King realizarem-se em condições de incorporação mediúnica. Dever-se-ia, então, concluir que o espírito comunicante não transmitia telepaticamente seu pensamento, mas apoderava-se temporariamente, e de um modo excepcionalmente perfeito, do órgão cerebral do médium, fenômeno da possessão mediúnica. Um outro fato, característico e extraordinário, do caso em questão é o de um morto lembrar-se de tudo. Na grande maioria dos casos de identificação espírita, obtidos por psicografia, clarividência telepática e possessão mediúnica, verifica-se que, se os mortos comunicantes se recordam muitas vezes de bastantes coisas, raramente isso se realiza sem grandes e repetidos esforços mnemônicos e sem lacunas e erros consideráveis. Sem dúvida, esses inconvenientes são determinados, em grande parte, por condições imperfeitas de transmissão ou de possessão mediúnica. Dever-se-ia, então, concluir que, no caso do Sr. King, não se observam nem lacunas, nem erros, nem esforços penosos de recordações,
porque o fenômeno da possessão mediúnica foi mais perfeito do que habitualmente. Essa explicação, entretanto, não dissipa totalmente o mistério, considerando-se a quantidade excepcional de lembranças longínquas, bem detalhadas, evocadas pelo espírito comunicante. Essa circunstância apresenta analogias muito notáveis com os fenômenos de recordações que se obtêm nas experiências hipnóticas, regressão da memória, graças às quais ficou demonstrado que a memória fisiológica não é senão uma fração insignificante da memória integral que existe, em estado latente, nos refolhos da subconsciência humana. Observo então que o caso do Sr. King leva a supor algo semelhante para as recordações dos acontecimentos humanos no meio espiritual. Isto é, ainda que a memória fisiológica terrestre não guarde senão as lembranças úteis à existência encarnada, relegando na subconsciência as recordações integrais praticamente inúteis, todavia, em certas circunstâncias especiais, estas emergem com toda a sua perfeição maravilhosa. Isto também aconteceria com a memória espiritual, que normalmente guarda apenas as recordações dos acontecimentos terrestres em suas grandes linhas construtivas, relegando, em uma espécie de subconsciência espiritual, a memória integral dos acontecimentos em questão. Assim como acontece na existência encarnada, haveria também na existência desencarnada entidades espirituais mais capazes que outras de utilizar essas reservas mnemônicas, entrando voluntariamente em condições psíquicas especiais. Seria o caso do espírito do defunto Sr. King que, graças à sua feliz idiosincrasia nesse sentido, teria sido escolhido pelo espírito Guy Calder para provar aos vivos, com base em fatos, a sobrevivência pessoal do espírito humano desencarnado. A propósito das considerações que acabo de expor, resta-me pedir a atenção dos leitores para o muito eloquente parágrafo do narrador que diz respeito à quantidade extraordinária de informações verídicas fornecidas pelo comunicante. Ele, graças ao concurso de diferentes pessoas, conseguimos controlar, até aqui, a verdade de mais de 300 detalhes fornecidos pelo espírito do Sr. King por seus amigos mortos que colaboram com ele do lado espiritual. Como se pode ver, trata-se de um caso de identificação espírita onde os detalhes necessários a esse fim foram fornecidos não apenas em uma medida cientificamente satisfatória, mas inteiramente exuberante. Os opositores, desta vez, dobrar-se-ão perante a evidência, logicamente irresistível, de uma prova como esta. Duvido que tal aconteça com alguns deles, considerando que, em certos casos, a força dos preconceitos é de tal modo avassaladora e todo-poderosa, que criou uma forma sui generis de cegueira lógica propriamente dita. Mas o que poderão imaginar esses opositores da verdade espírita em apoio ao seu ponto de vista? É o que estou curioso por saber. 5. O retorno de Oscar Wilde. Há várias décadas, a Sra. Travers Smith, médium inglesa bem conhecida, escreveu um volume sob o título de Psychic Messages from Oscar Wilde, Mensagens Psíquicas de Oscar Wilde, com um prefácio de Sir William Barrett, volume contendo a exposição e a crítica de uma longa série de mensagens obtidas por ela própria. A entidade espiritual, que lhe teria transmitido tais mensagens, seria a do poeta e dramaturgo inglês Oscar Wilde, de quem tanto se tem falado. Alguns dentre os leitores deste caso se recordarão, sem dúvida, de que, há muitos anos, Wilde foi condenado, pelos tribunais ingleses, a 2 anos de prisão por atos inomináveis de inversão sexual. A obra oferece um alto valor metapsíquico, quer por causa da eficácia cumulativa das provas de identificação pessoal fornecidas pelo desencarnado que se manifestava, quer por causa do espírito sereno e penetrante com o qual a Sra. Travers Smith analisa as mensagens obtidas e as impressões subjetivas experimentadas por ela ao receber as ditas mensagens. Para que se fique bem a par do assunto, importa fornecer, primeiramente, alguns dados sobre a personalidade da médium. A Sra. Travers Smith é filha de Sr. Edward Oden, professor de literatura inglesa na Universidade de Dublin e autor de obras de crítica literária tornadas clássicas. O professor Douden deu à sua filha uma profunda educação literária e a Sra. Travers Smith tornou-se, por sua vez, uma escritora classicamente excêntrica. Com relação à metapsíquica, já publicou um livro referente às suas próprias experiências psicográficas feitas em conjunto com o professor William Barrett, o fundador da Society for Psychical Research. Esse volume tem o título de Voices from the Void, Vozes do Vazio, e contém alguns casos bem notáveis de identificação espirítica. Relativamente às convicções religiosas e filosóficas da médium, é de se notar que, antes de se consagrar às experiências mediúnicas,
Ela se dizia agnóstica, o que, em outros termos, quer significar que a sua mentalidade, rigorosamente irracional, a tinha levado a renunciar a qualquer forma de confissão religiosa. Esse estado de alma da médium é interessante de se conhecer e explica a imparcialidade admirável que ela emprega na discussão das hipóteses metapsíquicas aplicáveis ao caso de Oscar Wilde. A mediunidade da Sra. Travers Smith é de natureza exclusivamente intelectual. Ela se manifesta pela escrita mediúnica e pelo aparelho chamado Ouija, quadro alfabético munido de uma agulha móvel, e apresenta o traço característico pouco comum de se harmonizar facilmente com outras formas vizinhas da mediunidade, de maneira a obter muitas vezes o fenômeno tão raro de duas mediunidades que se fundem com a consequência de produzir os melhores resultados, considerando que, em tais circunstâncias, as falhas inevitáveis, que são próprias em toda a mediunidade, podem se compensar reciprocamente. E o que se produziu no caso das mensagens de Oscar Wilde, em que uma parte importante se produziu com a participação complementar de outro médium, o Sr. V, que não obtinha nada sozinho, mas, quando a Sra. Travers Smith colocava sua própria mão sobre a dele, então ele escrevia automaticamente, com uma rapidez vertiginosa, obtendo-se, em tais circunstâncias, resultados tecnicamente mais completos do que quando a Sra. Travers Smith operava sozinha. Assim, por exemplo, uma das provas de identificação pessoal fornecida pela personalidade comunicante é da perfeita identidade da caligrafia existente entre as mensagens mediúnicas e os manuscritos do morto não podia ser obtida senão graças às duas mediunidades combinadas. Ao contrário, mesmo quando a Sra. Travers Smith operava sozinha, não se verificava nenhuma diferença na forma e na substância das mensagens, que em ambos os casos eram invariavelmente as mesmas. Sob o ponto de vista da identificação pessoal, menciono desde já o fato de que o texto das mensagens em questão constituía uma admirável reprodução da forma e da substância dos escritos que Oscar Wilde publicava quando vivo. O poeta foi interrogado acerca das diferenciações pouco comuns com que se produziam as comunicações e explicou que, para o duro mister de se comunicar com os vivos, a Sra. Travers Smith lhe permitia utilizar-se de seu cérebro e o Sr. V apenas lhe fornecia o exercício do braço que lhe era indispensável para a reprodução de sua caligrafia. Breve voltarei a tratar deste fenômeno, teoricamente importante. O que acabo de expor basta para ilustrar a natureza mediúnica, especial, pela qual eram transmitidas as comunicações de Oscar Wilde. Desejo observar ainda que nem a Sra. Travers Smith nem o Sr. V, que é um matemático, tiveram alguma predileção pela obra literária de Wilde, de que haviam lido somente pequena parte, há cerca de 20 anos atrás. Oscar Wilde manifestou-se, mediunicamente, de modo inesperado e repentino, interrompendo o curso de outra comunicação. Mais tarde, explicou ele que vagava, já há alguns anos, no meio terrestre, à procura de luzes médiuns, desejando entrar em comunicação com o mundo dos vivos e tornar a ver, através dos olhos de outrem, as belezas da natureza que ele tanto amara em vida. Assim descreve a Sra. Travers Smith a primeira manifestação de seu espírito. O Sr. V segurava o lápis entre os dedos e eu, sentada ao seu lado, colocava, levemente, os dedos sobre a costa de sua mão. Antes que a mão se pusesse em movimento, perguntou-me ele se eu podia fechar os olhos, pergunta esta que me agradou, pois tenho notado, com outros comunicantes, que o desejo de fechar os olhos, que surgiu neles espontaneamente, sempre foi o começo de resultados interessantes. O lápis pôs-se a bater, repetidamente, no papel, depois do que entrou em movimento, por saltos repetidos, como na sessão anterior, para, finalmente, escrever o nome de um dos meus falecidos amigos que ditou a seguinte frase: desejo conversar com a minha adorada filha, minha querida Lili. O espírito tensionava continuar, mas, assim que ele ditou o nome de Lili, percebi uma interrupção na mensagem e compreendi, instintivamente, que o espírito comunicante fora substituído por outro. Perguntei então, qual é o espírito que está presente? Aí o lápis escreveu imediatamente Oscar Wilde e começou a ditar a sua mensagem com vertiginosa rapidez. Olhei para o Sr. V e ele estava com os olhos fechados e parecia adormecido, todavia o lápis estava seriamente governado a tal ponto que me oferecia alguma dificuldade para conduzi-lo do fim de uma linha ao começo da outra. Suspendi, então, o contato de minha mão e o lápis parou imediatamente, começando de novo a bater, nervosamente, pequenas pancadas no papel. Examinando o ditado, fiquei surpresa ao ver a nitidez e a exatidão da caligrafia.
As palavras estavam bem separadas umas das outras, os I com os seus pingos, os T com os seus cortes, as citações assinaladas por meio de aspas. Enfim, a pontuação era irrepreensível. A assinatura de Oscar Wilde chamou logo a minha atenção pela sua feição particular. Lendo a mensagem, notei que se encontrava, de quando em quando, a letra escrita à maneira do alfa grego. Notei também singulares soluções de continuidade entre as letras de certas palavras, como deiat, vintage, etc. Nem o Sr. V nem eu tínhamos visto uma só assinatura de Oscar Wilde ou, se o leitor preferir, não tínhamos a menor lembrança de termos visto, algum dia, qualquer assinatura desse escritor. Assim que o Sr. V se despediu, pensei que seria interessante comparar a mensagem obtida com uma assinatura de Oscar Wilde. Refletindo sobre o meio mais rápido de fazê-lo, tive a sorte de dirigir-me ao depósito de livros de Chelsea, onde encontrei uma carta assinada por ele e que ali fora depositada a fim de ser vendida. Fiquei pasma, a letra da carta era igual à da comunicação mediúnica, afora ligeiras diferenças que deviam fatalmente existir entre uma letra que se fez carregando com força no lápis e uma carta escrita com pena. Observei também que, de vez em quando, se encontrava na carta uma letra escrita à maneira grega. Vi ainda esquisitas soluções de continuidade entre as letras de uma mesma palavra. O texto dessa primeira mensagem era longo e interessante. Ele começava assim: piedade para Oscar Wilde, piedade para aquele que foi na terra o rei da vida. Já há vários anos que escrevi que na cela de minha prisão reinava um crepúsculo perpétuo, do mesmo modo que um crepúsculo perpétuo ocupava meu coração, mas, presentemente, um crepúsculo perpétuo invadiu também a minha alma. A frase a que o poeta faz alusão ele a escreveu, quando na terra, no seu famoso livro de Profundis, composto na prisão. A propósito desta frase e de outras ainda, citadas pelo comunicante, a Sra. Travers Smith observa: esta primeira comunicação sugere considerações interessantes, pois, estando todas elas nas obras de Oscar Wilde, fazem primeiramente pensar na possibilidade de um plágio subconsciente por parte dos médiuns. Todavia, contra a hipótese do subconsciente apresenta-se o fato de que, em algumas das minhas perguntas ele as respondeu de maneira a mostrar, ao contrário, que o comunicante não extraía, de forma alguma, noções da mente do Sr. V e da médium. Assim, por exemplo, perguntei-lhe qual o endereço domiciliar, em Dublin, de Sir William Wilde, pai de Oscar, endereço que eu conhecia muito bem, assim como a localidade onde estava essa casa, e ele me respondeu, no subúrbio de Dublin. Meu pai era médico. Tenho alguma dificuldade de recordar-me de nomes. Fiquei um pouco decepcionada, crendo perceber, nesta resposta, as tergiversações habituais e suspeitas das personificações subconscientes. Observei então: isto não vos deve ser difícil se sois realmente Oscar Wilde. O lápis pôs-se novamente em movimento e escreveu: eu morava bem perto daqui, na Tite Street. Retirei momentaneamente o contato de minha mão e perguntei ao Sr. V. Com efeito, perto daqui, uma Tite Street, nome que ele escreveu corretamente. Eu nunca soube onde residir em Londres e o senhor sabia? O Sr. V me respondeu: é a primeira vez que venho a Chelsea e nunca ouvi falar nessa Tite Street. Restabeleci o contato da mão e perguntei ao comunicante: dizei-me o nome de vosso irmão. William foi a resposta dele e acrescentou o diminutivo do mesmo nome Willie. Perguntei-lhe ainda qual era o pseudônimo usado pela mãe de Oscar para assinar os seus escritos e a resposta foi Esperança. Era verdade. Agora reflitamos um instante. Assim como o Sr. V, eu não conhecia o endereço de Oscar Wilde em Londres e ele me foi fornecido sem que o pedíssemos. Ao contrário, eu conheci o seu endereço em Dublin e, apesar disto, ele não me chegou a fornecê-lo. Quanto ao pseudônimo da mãe de Oscar, eu o conhecia, mas o Sr. V o ignorava. Tendo em vista esse conjunto de circunstâncias, não se pode certamente supor que as indicações fornecidas pela entidade comunicante fossem extraídas das subconsciências dos médiuns. Diante das considerações da Sra. Travers Smith que acabaram de se ler, sou levado a considerar o conjunto de provas de identificação espirítica baseado nas informações fornecidas pelo espírito comunicante relativamente à sua existência terrestre e esgotar o assunto, citando e examinando outras informações do mesmo gênero. No decurso da sessão de 19 de julho de 1924 o comunicante escreveu: permiti-me, por uma vez, que eu desça aos enfadonhos labirintos das informações pessoais. É bem incômodo para mim extrair das profundezas obscuras da memória recordações do passado.
Uma das minhas primeiras recordações da infância é constituída pela visão de uma pequena granja irlandesa na aldeia de MC Cray. Não, o nome não é precisamente este. Glencray. Nós ali morávamos com Elia e Iso. Era lá que um velho e bom mestre ia dar-nos as primeiras lições. Era um padre, o padre Prideal. Corria perto da granja um límpido regato. Outras recordações. Um jantar com Arnold Pater, perto do Hyde Park. Um almoço com a senhora Margot Tennant, senhora Fox Blunt e outros, em Londres. A Skit era um dos presentes, mas não me parecia estar verdadeiramente no seu ambiente. Paguei as despesas e depois do almoço contei pequenas histórias à senhora Margot. A senhora Travers Smith assim comenta esta comunicação de Oscar Wilde. Todas estas informações, que a nossa investigação mostrou serem verídicas, eram absolutamente ignoradas dos médiums e dos assistentes. Nelas verificou-se apenas um único erro, evidentemente de uma confusão na transmissão. Não compareceu nenhuma senhora Fox ao almoço de que fala Wilde. Esse erro é devido talvez a uma inversão de nomes, visto que o episódio que a segue se refere ao padre Prideal Fox. Oscar Wilde prossegue assim na sua mensagem. Um dos momentos mais felizes de minha vida terrena foi quando, depois de sair da prisão, dei aula às criancinhas de uma aldeia perto de Bernaval. Chamava-me então Sebastião Melmoth, como recordação de um dos meus antepassados. Sebastião em recordação das setas terríveis que me abateram. Jean Dupré, eu o conheci em um café de Paris. Estou muito confuso e receio ter colocado mal, no tempo, algum acontecimento de minha vida. Eis os comentários feitos a respeito pela senhora Travers Smith. É digna de nota a lembrança de uma pequena granja em Glencray. Wilde fez 2 tentativas para escrever o nome, MC Cray. Não, o nome é Glencray. Sei que existe a umas 12 milhas de Dublin uma aldeia perdida nas montanhas, com o nome de Glencray. Já o Sr. V nada sabia disto, pois nunca estivera na Irlanda. Wilde disse ter morado nessa aldeia com Elia e Iso. Ora, bem que compreendi ser Willie e o seu irmão William, mas quem seria Iso? Eu ignorava completamente que ele tivera uma irmã. Tomando informações posteriormente, soube que realmente tinha tido uma irmã chamada Isola, que falecera com a idade de 8 anos e a qual fora muito afeiçoada. Wilde fala, além disto, em um velho sacerdote, o padre Prideal, que lhe havia dado as primeiras lições. Escrevi então ao atual professor da escola de Glencray, o padre Foley, que teve a paciência de dar buscas a respeito do caso e de me informar, em seguida, que há 60 anos era diretor da referida escola o padre Prideal Fox. Quanto à referência a uma aldeia de nome Bernaval, o senhor V e a minha filha, então presente, ignoravam, tanto quanto eu mesma, que Wilde havia lá estado ao sair da prisão. Finalmente, notemos que Wilde acrescentara, chamava-me então Sebastião Melmoth. Isto foi aproveitado pelos críticos e citado como uma prova incontestável da derivação subconsciente desta informação, visto que o sobrenome tomado por Wilde era Melmoth e não Melmoth. Quando se levantou esta objeção, reli a mensagem e verifiquei que ele fornecera 2 versões deste sobrenome, sendo uma Melmoth e outra Melmoth. Todavia uma feliz coincidência fez-me saber ainda outra coisa. Algumas semanas depois, publicou o jornal Times o anúncio de uma das suas vendas habituais de autógrafos em leilão, eram de Oscar Wilde. Explicava-se no dito anúncio que algumas cartas expostas à venda estavam assinadas com o nome de Sebastião Melmoth e que uma dentre elas pedia que a resposta fosse dirigida a Sebastião Melmoth, acrescentando que ele se reservava para explicar ao destinatário o motivo da mudança de sobrenome. Tais são os fatos. Ora, e absolutamente certo que esse detalhe não podia ser extraído da minha subconsciência ou da do Sr. V, pois nem eu nem ele podíamos imaginar que Wilde tivesse uma vez ou algumas vezes empregado uma variante do seu pseudônimo. Este último verdadeiro detalhe sobre o nome então usado por Oscar Wilde revestisse de um interesse teórico que a ninguém escapara. Não se podia, com efeito, explicá-lo pela hipótese de criptomnesia e tampouco pela da criptestesia. A hipótese da criptomnesia não podia ser levada em conta, pois de modo algum se podia conceber que os médiuns tenham podido conhecer, para esquecer em seguida, um detalhe, absolutamente íntimo, dos últimos anos do poeta e, portanto, autêntico pela sua meticulosidade. Quanto à outra hipótese, da criptestesia, que é, em suma, a faculdade da clarividência, observo que, para que pudesse ser aplicada a este difícil caso, seria preciso supor que, graças às suas faculdades supranormais,
Um ou outro desses dois médiuns tenha descoberto o rastro do destinatário da carta de Oscar Wilde e captado, na sua subconsciência, esse detalhe dele extraído o detalhe da variante do pseudônimo. Estas são as hipóteses naturalistas que podem ser aplicadas ao caso em exame. Como nenhuma outra é conhecida, apelo para o bom senso dos leitores no sentido de que tenham a bondade de julgar se a explicação dos fatos por essas duas hipóteses é preferível à outra, tão simples e natural, que sobressai do conjunto das circunstâncias, isto é, quem fez conhecer esse detalhe foi o espírito daquele que o conhecia pessoalmente. Para não me alongar demasiadamente, não me deterei em outros detalhes verídicos supracitados, todos igualmente importantes, sob o ponto de vista teórico, principalmente aquele em que o espírito comunicante fala de uma falecida irmãzinha, cuja existência era desconhecida dos experimentadores. Convém notar ainda que, embora de grande importância, bastando por si só para triunfar de quaisquer hipóteses naturalistas, esses detalhes não têm senão um valor subsidiário depois das provas de identificação pessoal fornecidas pelo espírito de Wilde, dentre as quais devemos assinalar as seguintes. As mensagens mediúnicas foram escritas com caligrafia peculiar ao comunicante, quando vivo, e nos dois estilos que constituíam a sua personalidade literária bem nítida. Classicamente impecável, apesar da abundância das imagens e da exuberância dos adjetivos. Outro, mordaz, cáustico e inimitável. A senhora Travers Smith dá, com razão, mais importância à eficácia demonstrativa destas duas últimas provas do que aos detalhes verídicos fornecidos pelo comunicante sobre a sua vida terrena, aditando que, sob o ponto de vista teórico, as hipóteses que se opõem a esses detalhes, sendo, embora inteiramente absurdas e insustentáveis na extensão arbitrária que lhes é atribuída, não podem ser praticamente refutadas, visto não serem demonstráveis. Seja como for, se os partidários da hipótese espírita não possuem uma arma com que possam combater contra o vácuo, muitas vezes lhes acontece aprisionar o próprio vácuo e, no caso em questão, não é difícil cercá-lo por todos os lados, de forma a tornar praticamente nulas as hipóteses contrárias que para ele convergiram. É isto que se consegue empregando as duas supracitadas hipóteses, pois elas encerram argumentos substanciais, capazes de conduzir a este resultado. Começando pela prova de identidade pela caligrafia, lembro que já disse, que todas as mensagens transmitidas pelas mediunidades combinadas da senhora Travers Smith e do Sr. V mostraram um facsímile admirável da letra do morto que se dizia presente, de tal maneira que os traços característicos mais insignificantes, como os mais salientes da sua letra, foram ali reproduzidos, como, por exemplo, a letra escrita à maneira do alfa e o fato de destacar um grupo de letras de outras numa mesma palavra. Tudo isto se pode verificar se confrontarmos os facsímiles publicados na obra da senhora Travers Smith. Não é demais lembrar aqui que, em tais circunstâncias, o médium escrevia com os olhos fechados e uma rapidez vertiginosa. São estas as modalidades complexas e extraordinárias em que se produzia um fenômeno durante vários meses, modalidades que sugerem considerações teóricas muito importantes e opostas a quaisquer explicações naturalistas. Para melhor demonstração do caso, convém indagar, primeiramente, até que ponto se poderia legitimamente levar a hipótese naturalista das manifestações desse gênero. Se se tratasse, por exemplo, da reprodução, pura e simples, da assinatura de uma pessoa morta, então a hipótese da criptominesia poderia ser legitimamente admitida, visto que não se poderia excluir, de forma absoluta, a possibilidade de que essa assinatura tivesse sido vista um dia por um dos médiuns. Nesse caso, o clichê da assinatura teria emergido da subconsciência do médium com auxílio do automatismo psicográfico. Outro tanto se pode dizer com relação à hipótese da criptestesia, segundo a qual as faculdades clarividentes dos médiuns teriam visto, diretamente, à distância, a assinatura de Oscar Wilde em algum livro ou documento, reproduzindo-a psicograficamente como se a copiassem de um modelo. Tudo isto se pode legitimamente sustentar, não quero dizer, de modo algum, que ditas hipóteses sejam racionais em todos os casos, mas o que se deveria, em compensação, excluir, de maneira absoluta e isto ninguém ainda se lembrou de sustentar é a possibilidade de se conseguir compreender, pela criptominesia e pela criptestesia, que uma pessoa, com os olhos fechados, possa escrever automaticamente, corretamente e com grande rapidez, com a própria letra do defunto que o se diz presente. Esse fenômeno redunda em coisa inteiramente diversa, pois não se trataria mais de copiar de um modelo à vista ou de evocar um clichê subconsciente sim,
a pessoa diz primeiro seus próprios pensamentos, empregando a letra de outro. E como a letra própria de um indivíduo é a expressão simbólica específica do seu sistema neuromuscular, resulta daí que é impossível a qualquer pessoa, em qualquer condição em que se encontre, escrever corretamente na própria letra de outro, isto é, peculiar ao seu sistema neuromuscular. É isto tão impossível como é a qualquer pessoa, seja qual for a sua situação psíquica, conversar corretamente numa língua que ele ignorar por completo. Segue-se que, quando essas manifestações se produzem nas sessões mediúnicas, não há senão uma única interpretação racional para os fatos, que há de admitir a intervenção do espírito que afirma estar presente. Prosseguindo, passo a discutir a segunda das provas em apreço, ou seja, a que se refere ao fato de serem as mensagens de Oscar Wilde ditadas nos dois estilos que constituíam a sua personalidade literária tão nítida. Transcrevo, para começar, algumas considerações que a senhora Travers Smith escreveu a respeito, considerações claras e imparciais como costumam ser as dessa escritora, que se mostra sempre pronta a concordar com os partidários da interpretação naturalista, indo além do que parece legítimo. Escreve ela: observam-se, nestas mensagens, 3 séries principais de provas relativas à identificação pessoal do espírito comunicante. A primeira consiste na identidade da letra, a segunda, na identidade de estilo, ou melhor, dos dois estilos que lhe são próprios, e a terceira, na identidade do seu pensamento ou, mais exatamente, da sua intelectualidade. Se tivéssemos obtido unicamente a identidade da letra, esse fato nos pareceria, indubitavelmente, muito estranho e muito interessante, visto que, nas referidas mensagens, se encontram os traços característicos e incontestáveis da letra de Oscar Wilde, que, longe de ser uma letra vulgar e, portanto, facilmente imitável, revela, ao contrário, todas as regularidades e flexibilidades de mão de artista. Todavia, se tivessem obtido apenas isto, eu não hesitaria em encarar o fenômeno como um incidente de reminiscência do subconsciente. E mesmo se a letra individual se juntasse uma vaga semelhança no estilo, teria ainda e sempre pensado que o fato não tinha importância como prova da sobrevivência espiritual de Oscar Wilde. A meu ver, para se alcançar essa prova, havia de ser preciso que, correntemente com a letra do defunto, se tivesse também verificado, nas mensagens, o verdadeiro, o próprio estilo de Oscar Wilde e, sobretudo, que por detrás do seu estilo surgisse, por sua vez, nitidamente, a sua intelectualidade. Ora, se as mensagens forem analisadas com espírito livre de qualquer ideia preconcebida, forçoso é reconhecer que se está diante de um dos raros casos em que as provas de identificação, no sentido acabado de indicar, podem ser consideradas completas. Nas mensagens em apreço, a intelectualidade de Oscar Wilde ressurge de um modo literalmente completo, com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Nota-se nestes últimos o timbre que tinha no seu temperamento de homem e escritor. Vê-se, efetivamente, sobressair neles a estima, sem limites, que voltava a si mesmo, como autor, o desprezo injustificado pelas produções literárias dos outros e a maneira cáustica, zombeteira e impenitente com a qual os desbancou. Pode-se dizer o outro tanto das suas boas e raras qualidades que se encontram, inalteráveis, nas mensagens, como também se nota nelas o culto extraordinário, quase mórbido, que ele rendia às belezas da natureza e da arte, bem como a sua estranha sensibilidade afetiva pelas palavras em si mesmas. Estes sentimentos ele os exprime nas mensagens como fazia, quando vivo, com ardor e cores inimitáveis. Não nos seria possível citar trechos dessas mensagens literárias sem diminuir o seu brilho. Com efeito, para se apreciar os traços de espírito e de ironia com que Oscar Wilde fustigava os autores de seu tempo e para compará-los com tudo o que há de semelhante nas suas obras seria preciso conhecer a fundo a produção literária de Wilde e a literatura inglesa da época. Faço notar, agora, que a parte crítico-literária das mensagens dele foi precisamente a que maior impressão causou na Inglaterra com relação à identidade pessoal do espírito comunicante. Foi graças a essa identidade que as suas mensagens tiveram larga aceitação nos meios literários ingleses e, a esse respeito, é bem digna de registro uma outra circunstância interessante do ponto de vista capital da identidade de pensamento e de intelectualidade entre o autor das mensagens e o finado Oscar Wilde. É que, entre os homens de letras que têm analisado as mensagens, nenhum houve que pensasse em levantar dúvidas sobre elas, o que mostra até que ponto essa identidade pareceu a todos evidente e incontestável. Apenas um crítico sutil,
muito exigente, observou que algumas se pareciam muito com a prosa de Oscar Wilde, mas de um Oscar Wilde que não estivesse mais na plenitude dos seus meios. A Sra. Travers Smith refere-se a esta objeção no seguinte trecho de sua obra: nota-se, na leitura das mensagens, que o espírito comunicante não cessa de se referir ao estado de perturbação ao